O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 5 das Manifestações Físicas Espontâneas. Nós estamos estudando o fenômeno de transporte. Sejam todos bem-vindos, minha amiga, meu amigo e você que está chegando agora. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos. Dando continuidade ao estudo do item 99, hoje veremos a pergunta de número 5 e 6. Onde fostes buscar as flores e os confeitos que trouxeste para aqui? Pergunta Kardec. E o Espírito lhe responde: as flores tomo-as aos jardins onde bem me parece. Pergunta 6. E os confeitos? Devem ter feito falta ao respectivo negociante. Resposta: tomo-os onde me apraz. O negociante nada absolutamente percebeu, porque pus outros no lugar dos que tirei. Em seu livro Filosofia da Mediunidade, psicografado pelo médium João Nunes Maia, o espírito Miramês comenta o seguinte: em reuniões de materialização, de transporte de objetos, sejam quais forem, é de interesse cristão analisar bem de onde eles vêm e se o dono de tais objetos ficar em falta deles. Os espíritos que operam esses transportes quase sempre são aqueles a quem falta o senso de justiça. Por exemplo, transportar um anel para outrem, tirando-o do legítimo dono, não é um roubo? Se todas as reuniões de transporte operassem nesse sentido, como ficaria a moral do espiritismo e dos espíritas? Não é correto esse proceder, mas o espírito que não tem certo amadurecimento moral o faz e o continuará a fazê-lo se os encarnados não intervierem com o que já aprenderam no convívio da doutrina dos espíritos, por ser ela o revivecer dos ensinamentos do mestre. O Livro dos Médiuns nos fala dos transportes, e o espírito Erasto explica a qualidade dos espíritos que o estavam fazendo. Isto foi deixado durante a codificação para maiores lições acerca da doutrina, de modo que os espíritas de hoje pudessem entender melhor a moral espírita, corrigindo essas falhas, porque o espiritismo com Kardec é o amor e a caridade. Até mesmo as flores de um jardim podem pertencer a uma residência e não convém que sejam tirados sem a aquiescência do dono, não se falando em anéis, relógios e outros objetos de valor pessoal. Os que se entregam às sessões de materializações, onde quer que seja, não podem se esquecer deste assunto, procurando trabalhar para a cura dos enfermos e, se operarem alguns transportes, que seja de coisas colhidas na natureza, onde os bens são de todos. Os espíritos que não se incomodam de onde vêm e a quem pertencem as coisas transportadas são almas como as que vivem no mundo da carne, onde são muitas as que não respeitam os bens dos outros. Acham graça em apanhar sem serem vistos. Isso é furto, é desrespeito à lei. Existe muita coisa que pode ser transportada, como flores silvestres, pedras e mesmo plantas dos campos. Por que valores pessoais? Se esses espíritos fizessem o contrário, levando para outros lugares objetos dos participantes da reunião, e principalmente dos dirigentes dessas, será que estes não reclamariam? Deves desejar ao próximo o que queres para ti mesmo. Na época de Kardec, o espírito Erasto, como já falamos acima, estava vigilante e sempre explicava o certo quando o espírito comunicante cochilava nas suas respostas sem responsabilidade. Quando foi interrogado sobre onde ele apanhava as flores que transportava para a reunião, a resposta do espírito foi essa: as flores tomo-as aos jardins onde bem me parece. O espírito comunicante nos parece ter alguma inteligência, mas nas entrelinhas mostra irresponsabilidade. Em outra comunicação, ele diz que tirou coisas de valor, como anel e confeitos, mas colocou no lugar outras coisas de idêntico valor,
Porém, para repor coisas de idêntico valor, ele teve de tirá-las também de outro lugar. Isto é justo para quem deseja aprender os preceitos do Mestre e se educar moralmente? A doutrina espírita ensina o trabalho digno, o viver com o suor do rosto e, antes de pedir, doar, porque fora da caridade não haverá salvação. Não é quando desencarnado que o espírito se ilumina, mas educando-se no saber e na moral. Em Mateus, capítulo 28, versículo 18, podemos ler: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra, onde o Mestre comanda, devemos, em todas as nossas atividades materiais e espirituais, consultar o seu Evangelho, seguindo os seus preceitos para acertar melhor. Os médiuns de responsabilidade diante da consciência não podem se furtar a essa consulta, de modo que a justiça brilhe em todos os seus feitos. Não podem os espíritos tomar aqui e ali as coisas de valor pertencentes aos homens, mesmo para mostrar que o espírito existe, a não ser que volte com o objeto apanhado e logo o coloque no seu lugar. O espírita e o espírito devem se conscientizar logo de seus deveres, porque o plantio é livre, mas a colheita se faz obrigatória.